Módulo 5. Exigências legais. Neste módulo, nós vamos falar um pouco sobre os direitos trabalhistas. O trabalhador brasileiro com carteira assinada tem alguns direitos que são garantidos pela CLT e pela Constituição Federal. Quem é contratado no sistema CLT tem direito a salário, 13º salário, férias remuneradas, fundo de garantia por tempo de serviço, vale transporte, seguro-desemprego, licença maternidade, entre outros benefícios. A seguir, nós vamos ver mais detalhes sobre esses benefícios. Salário e remuneração. A remuneração indica a totalidade dos ganhos do empregado decorrentes do vínculo empregatício, pagos diretamente ou não pelo empregador. E o salário indica os ganhos recebidos diretamente pelo empregador, referente ao trabalho realizado. Vamos ver alguns modelos de remuneração utilizados nas empresas. Remuneração funcional é a remuneração condizente com o cargo. Remuneração por habilidades é um investimento teórico aplicado à prática, ou seja, o profissional se especializa e, consequentemente, ele é melhor remunerado. Remuneração por competências está atrelado às competências que se destacam no profissional. Geralmente, essa remuneração ela está atrelada a uma avaliação de desempenho. Remuneração variável são recompensas por atingir os resultados propostos. Geralmente, nas empresas, a remuneração variável é o PLR, que são as participações nos lucros e resultados. E a participação acionária, que é onde os funcionários podem ter ações da empresa. Agora veremos alguns benefícios que são obrigatórios e previstos por lei para todo colaborador CLT. Alguns benefícios eles são obrigatórios, outros eles são facultativos e seguem a política interna determinada por cada empresa. Esses são alguns dos benefícios obrigatórios, que podem variar também de acordo com a convenção coletiva. Vale transporte, refeição, férias remuneradas, 13º salário, adicional noturno, adicionais de insalubridade e periculosidade. Vamos ver agora mais detalhadamente um pouco desses benefícios. Vale transporte. A legislação ela disponibiliza o Vale Transporte para todo colaborador que reside a mais de 1 quilômetro de distância da empresa, e ela prevê um desconto de até 6% do salário do colaborador, desde que esse percentual não ultrapasse o valor do benefício pago pela empresa. Refeição. Empresas com mais de 300 colaboradores no mesmo local são obrigadas a oferecer um refeitório e não é permitido que os trabalhadores façam suas refeições em outro local do estabelecimento. Férias remuneradas. A cada 12 meses de trabalho, o empregado tem direito a 30 dias corridos ou fracionados de férias. Em caso de faltas injustificadas, há descontos proporcionais nas férias. 13º salário. Anualmente, o funcionário recebe um salário adicional, previsto pela Lei 4.090. O valor é proporcional aos meses trabalhados durante o ano. Para cada mês, 1/12 de salário. Ou seja, se o trabalhador trabalhou os 12 meses do ano, ele vai receber um salário inteiro. Se ele trabalhou apenas 3 meses, ele vai receber proporcional a esse período. Adicional noturno. O adicional noturno ele deve ser pago na proporção de 20% a 25% sobre o valor da hora diurna, dependendo do caso. Atividades urbanas, entre 22 horas e 5 horas da manhã. Rural na pecuária, entre 20 horas e 4 horas da manhã. E rural na agricultura, entre 21 horas e 5 horas da manhã. O trabalhador que atua dentro desse horário tem direito ao adicional noturno. Adicional de periculosidade ou insalubridade. A legislação trabalhista protege todo trabalhador que executa suas funções em atividades insalubres ou perigosas, de forma a amenizar o impacto dessas atividades na saúde do trabalhador.
Ou seja, atividades insalubres são, por exemplo, pessoas que trabalham em locais muito quentes ou em locais muito fechados, que podem atingir a sua saúde. E periculosidade são lugares perigosos, que podem também prejudicar a saúde do colaborador. Jornada de trabalho. A jornada de trabalho CLT é o conjunto de horas para as quais os profissionais são contratados para exercer as suas atividades laborais. Por ser regida pelas leis trabalhistas vigentes no país, existem regras que os empregadores não podem desrespeitar. Por exemplo, carga horária máxima semanal. O trabalhador pode exercer no máximo 8 horas diárias, totalizando 44 horas semanais. Existem empresas que optam por carga horária menor, como por exemplo 20 horas, 30 horas, 40 horas. Intervalo de descanso. Para pessoas que trabalham acima de 6 horas diárias, o intervalo é de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Quem trabalha de 4 a 6 horas por dia tem direito a 15 minutos de intervalo, e menos de 4 horas não tem obrigação do intervalo. Lembrando que o intervalo de descanso não é remunerado, então esse tempo é acrescentado na carga horária. Intervalo interjornada, ou seja, entre 2 jornadas. Deve ser no mínimo de 11 horas consecutivas. Horas extras. O funcionário pode fazer no máximo 2 horas extras por dia. Exceto em casos excepcionais, não se pode ultrapassar a carga diária de 10 horas. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O FGTS foi criado com o objetivo de proteger os trabalhadores demitidos sem justa causa pela criação de uma conta vinculada ao contrato de trabalho. Quem tem direito ao FGTS? Os empregados com contrato de trabalho regido pela CLT e também os seguintes trabalhadores: trabalhadores rurais, operários rurais safreiros, atletas profissionais, empregados domésticos, diretor de empresa não empregado. A obrigação de recolher o FGTS é do empregador, e essa verba não pode ser descontada do salário do empregado. Ele deve ser depositado todos os meses, até o dia 7 do mês subsequente ao trabalhado, no valor de 8% da remuneração bruta mensal do trabalhador. Quando é possível sacar o FGTS? A conta não pode ser movimentada a qualquer tempo pelo empregado, mas somente em situações especificadas pela legislação, como demissão sem justa causa, demissão por comum acordo limitado a 80%, término do contrato por tempo determinado, concessão de aposentadoria pelo INSS, em caso de necessidade urgente e grave causada por desastre natural e com reconhecimento da situação pelo governo, falecimento do trabalhador, falecimento do empregador individual ou extinção da empresa, pelo trabalhador com pelo menos 70 anos de idade, doença grave do trabalhador ou seu dependente, assim consideradas as em estado terminal, como HIV ou câncer, aquisição da casa própria ou pagamento de prestação de financiamento habitacional, e permanência do trabalhador titular da conta vinculada por 3 anos ininterruptos fora do regime do FGTS. A legislação trabalhista, em alguns casos, é complexa e geram algumas dúvidas. Então, quando surgir alguma situação nova, não deixe de consultar a CLT, estudar a cláusula e até buscar conhecimento com outros profissionais. Espero que esse módulo tenha sido útil para você. Até o próximo!